Olá, pessoal. A gente volta aqui do ponto do slide onde paramos na nossa última aula, ok? Vamos lá. Então, a gente estava falando sobre esses conceitos e definições que alguns autores que trabalham com esse eixo da bioclimatologia dentro da zootecnia, voltado principalmente para a bioclimatologia animal, já tinham tecido alguns anos atrás, né? Algumas dessas terminologias. Então vamos lá. A gente já citou aquilo que era pensado por Pereira, e aí a gente coloca aqui um conceito que consegue amarrar as três ideias colocadas por esses autores, né? Tanto Pereira quanto o Marx, quanto o Bacari. A gente consegue reunir as ideias das definições que eles nos colocaram a partir dessa outra que a gente montou aqui, tá bom? Então, bioclimatologia como ciência que estuda as relações entre o clima e a distribuição dos seres vivos na Terra. E aí, para a gente também poder acentuar e colocar o Marx, que eu acabei de citar para vocês o nome dele, Marx também dizia que a bioclimatologia é a ciência que estuda a influência do ambiente sobre a produção animal. E esse é, para mim, essa é para mim uma das definições que mais aglomera tudo aquilo que a gente vai estudar dentro da bioclimatologia, né? Porque a gente trata da vivência do animal no aspecto daquilo que os elementos e os fatores climáticos vão desempenhar na vida e no bem-estar desse animal, mas de como o ambiente físico, estrutural, construído, ele também vai influenciar na vida desse animal. Porque a gente sabe que um ambiente onde determinado animal tem como pousio dele, ou de descanso, ou porque ele ali habita, também é influenciado pelas condições do clima local, né? Então, a sua importância é em função do ambiente influir na reprodução, ganho em peso, produção de leite, lã e ovos. Lembram que eu citei para vocês na nossa gravação anterior, na nossa aula anterior, que a gente tratou um pouco sobre isso, né? Eu já falava para vocês logo no início de como esse ambiente e essa temperatura e os outros fatores climáticos, como por exemplo a umidade relativa do ar, podem influenciar não só na reprodução, mas também na produção desse animal. Então, sua importância é em função do ambiente influir na reprodução, ganho em peso, produção de leite, lã e ovos. Então, a bioclimatologia ela vai influenciar em todo esse aspecto, tá certo? Então, esta influência é mais marcante quando a produção animal é feita em pastagens, ou seja, a campo. Então, a influência que o clima ele vai ocasionar nos animais que estão sob pastagens, ou seja, a campo, vai ser uma influência muito mais marcante do que de outros animais que estão, por exemplo, debaixo de alguma estrutura construída e que vão ter ali condições térmicas apropriadas para a vivência e bem-estar dele. Mas vamos lá, e será que a bioclimatologia é uma ciência que é estudada só na zootecnia, só na veterinária e só na agronomia? Claro que não, né, pessoal? A gente já viu que a gente até cita anteriormente que a bioclimatologia ela é uma ciência multidisciplinar e pelo mesmo ela está tanto na climatologia como na geografia, na meteorologia, na ecologia, na fisiologia animal, na genética e na zootecnia, né? Então, todas essas aqui, elas abarcam e têm a bioclimatologia como um dos seus pontos de estudo. A saber, por exemplo, na geografia a gente estuda ela como climatologia, estuda ela como meteorologia e estuda a vivência dessa ciência bioclimatologia tanto na vida animal como na vida humana também. E lá na vida humana a gente vai utilizar mais a meteorologia para dizer quais são as implicações de todos os fatores do clima sobre a vida humana. Para a vida animal, a gente utiliza a bioclimatologia animal.
Então, aqui, galera, um resumo bem básico para vocês em imagem de como o animal ele é influenciado. Por exemplo, né, a gente tem a radiação solar que influencia na vida desse animal, a chuva que também vai influenciar na vida desse animal, tanto por conta da vegetação, ou seja, das pastagens, mas também pela temperatura que ele vai ocasionar e propiciar para esse animal. Então, a chuva, bem como a radiação, são atributos preponderantes para a gente avaliar a vida e bem-estar desse animal. O vento, né? Aqui eu coloquei o sol mais uma vez, mas para falar da temperatura ambiente, que no caso do Brasil a gente estuda essa temperatura em graus Celsius, né? Se a gente estivesse nos Estados Unidos, a gente ia dizer essa temperatura aqui em Fahrenheit. Mas ocasionando todos esses elementos aqui para o bem-estar do animal. Aqui a gente colocou uma vaca, mas poderia ser qualquer outro animal, até porque todos eles são influenciados por cada um desses elementos. Então, radiação, chuva, vento e temperatura ambiente perfazem alguns desses elementos que vão propiciar um bem-estar para o animal. Então, diante disso, a gente entende que a genética do animal ela é muito importante, né, para o sistema reprodutivo, mas o ambiente ele é extremamente importante para que a produção de fato seja almejada. Então, genética mais ambiente, a gente vai ter aquilo que a gente chama de fenótipo, né? Ou seja, o ambiente mais a genética do animal vai favorecer um tipo de animal que vai ter muito mais conforto, muito mais bem-estar animal e que, consequentemente, vai imperar uma melhora dessa produtividade. Então, não adianta, como eu falei anteriormente para vocês, só o animal ter uma genética boa, né, ou excelente. Também se faz necessário um aditivo, né? Aqui o sinal de mais que eu coloquei para vocês. Faz-se necessário que esse ambiente ele seja adequado para que nós tenhamos um animal com fenótipo ótimo, né? Que ele tenha conforto ambiental, que ele possa ter um excelente bem-estar animal, para que a produtividade seja de extrema excelência ou aquilo que era almejado pelo produtor. E aí, pegando como gancho isso que a gente acabou de tratar, né, do meio ambiente, como ele pode influenciar na vida animal, a gente tem as mudanças climáticas, que vocês já devem ouvir há muito tempo sobre isso, e que é retratado diariamente nos telejornais, e que nos arremetem sempre a impactos negativos, né? A gente sabe que as mudanças climáticas elas têm ocasionado malefícios não só para a vida humana, mas também para a vida animal. Então, esses impactos negativos, através das mudanças climáticas, não trouxeram malefícios só para a vida humana, mas também para a vida animal. Grande parte, pessoal, desses malefícios trazidos através da influência das mudanças climáticas, eles fazem com que nós tenhamos impactos, aquilo que a gente também chama de adaptação e vulnerabilidade. Vamos falar um pouquinho de cada um desses temas, certo? Impactos, eles tanto podem ser negativos, como eles podem ser benéficos, né? Na literatura, a gente chama eles de impactos positivos ou impactos negativos, ou impactos benéficos ou impactos maléficos. Quando a gente fala de impacto benéfico ou de impacto positivo, a gente está dizendo que o ambiente, ou o animal, ou o ser humano, ele sofreu algum tipo de situação que fez com que ele melhorasse, com que ele estivesse bem. E quando a gente fala de impacto no sentido negativo ou no sentido de um malefício, é porque trouxe algum tipo de perda para o ambiente, perda para o animal ou perda para o indivíduo, ser humano, certo? Adaptação. Adaptação nada mais é do que a adaptação do indivíduo ou do animal ou do meio ambiente a um determinado tipo de estresse que ele venha a ter passado, certo? Ou seja, digamos que um animal passou por uma situação de ter que se adaptar a um ambiente que
tem uma quantidade maior de calor ou uma quantidade menor de calor. E isso causou, de alguma forma, algum estresse a esse animal. Então, ele precisou de uma adaptação, certo? E vulnerabilidade. Vulnerabilidade é quando esse animal ele está susceptível, né? Ele está a ponto de sofrer algum tipo de perigo, algum tipo de risco. Ou seja, ele está vulnerável. Por exemplo, a gente falou de adaptação, que ele poderia ser um animal que se adaptasse a uma situação de maior ou menor calor, certo? Estou colocando temperatura como um dos pontos aqui. Nós teríamos outros elementos para citar, mas vamos citar a temperatura. E digamos que a vulnerabilidade desse animal num ambiente de maior calor, que ele ainda estaria se adaptando, seria o quê? Maior. Ou seja, esse animal estaria numa condição de maior vulnerabilidade. A gente continua na próxima aula a continuar sobre cada um desses pré-requisitos aqui.